Bom dia, irmãos, a graça e a paz de Jesus esteja aí com todos. Hoje é dia 9/12 de 2021, vamos para mais um devocional. Hoje eu quero falar sobre os efeitos de uma pessoa regenerada. Eu quero começar com o versículo que está em Efésios, capítulo 2. Eu vou ler dos versículos do 6 ao 10, que diz, que o homem, ao nascer de novo, ele deixa de estar morto espiritualmente, preso em seus pecados e, por natureza, filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque a pessoa, quando ela se embaraça com as coisas dessa terra, ela fica preso em seus pecados, e consequentemente, vive pela lei carnal, a lei dessa terra, e por natureza ela é filhos da ira. Em Efésios capítulo 2, eu acho que o versículo 3 fala sobre isso. Então vamos lá. Eu vou ler Efésios capítulo 2, versos do 6 ao 10. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E eu quero ler um versículo também que está em 1 Coríntios, capítulo 2, os versos do 12 ao 16. E como vemos aí, que ao nascer de novo, o homem ele se submete à vontade de Deus o Pai e quer viver uma vida que o agrade. Vamos lá. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando-as como coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha só. Eu vou ler também aqui um versículo que está lá em João. João capítulo 3, os versos do 17 ao 21. Olá. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto, eu vou ressaltar essa palavra, porque ninguém dá nada para ela, Aqui ela denota uma explicação para o que foi dito anteriormente. Olha lá, eu vou repetir.
Ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. Olha lá, tá falando que quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Que luz é essa, Evelyn? Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Eu vou abrir um parêntese aqui nisso, porque tudo o que fazemos em oculto, tudo que prejudica ao nosso próximo, a outra pessoa, é obra má. Um exemplo de nós mesmos, né? Ah, Evelyn, eu menti para o meu pai, é uma obra má. Ah, Evelyn, eu escondi tal coisa aqui do meu marido, ele não vai saber. Você está fazendo algo em oculto, é obra má, né? Eu vou repetir. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha lá, de novo. Tudo que faço em oculto, né? É algo que ninguém vai saber. E como ninguém vai saber, logo se associa, né? Ah, eu não vou ser reprovado nisso. E não é bem assim que as coisas acontecem, não. Continua no versículo. Mas quem pratica a verdade, essa pessoa, está falando aqui o versículo, que ela vem para a luz. É uma obra boa. Ó, quem pratica a verdade, porque ela está na luz fazendo o que é correto. Né? Mas quem pratica a verdade, ela vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Em outras palavras, a fim de que suas boas obras sejam manifestas a todo mundo vai saber. Olha lá, porque são feitas em Deus. Olha lá, vou repetir. Mas quem pratica a verdade, ela vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu vou aqui deixar uma pergunta. Se as obras boas são de Deus o Pai, e as obras más são de quem? Né? Fica aí a pergunta para reflexão. Que ao nascer de novo, o homem ele fica livre da culpa, né? Ele fica livre do domínio do pecado. Ao invés de receber o salário do pecado, que é a morte, aqui tá falando de uma morte espiritual, tá bom? Ele recebe o imerecido. De vez ele receber o salário desse pecado, que ele morre espiritualmente, ele recebe o imerecido presente, que é a vida eterna. Isso é maravilhoso, né? Eu vou lá para Romanos, vou ler Romanos capítulo 6, os versos 17 ao 23, né? Paulo, ele fala sobre esse versículo, olha lá, ele começa assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Vou repetir. Paulo ele tá falando aqui, ó, você tendo sido servo do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Em outras palavras, Paulo está falando, mesmo você sendo fraco, você obedeceu de coração, né? Foi libertado do pecado,
foi feito servo da justiça. Aí Paulo continua o versículo, né? Que antigamente, você tendo sido servos do pecado, olha o que você fazia. Pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando era servo do pecado, estava livre da justiça. Em outras palavras, né? Quando você era servo do pecado, você estava debaixo de uma dominação que te deixava cego. Porque quando eras servo do pecado, estavas livre da justiça. E que fruto tinha então das coisas de que agora vos envergonhais? Tá fazendo uma pergunta aí. Porque o fim delas é já ia falando errado. Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou ressaltar algo aqui que parece bobo, né? Mas muitas vezes eu ouço dizer, paz do Senhor, até brinco, mas qual Senhor? Porque o meu Senhor é Jesus Cristo. Quando falar a paz do Senhor, irmãos, fala a paz do Senhor Jesus Cristo. O seu Senhor, ele tem nome. Ele é Cristo Jesus. Tá bom? E outra coisa aqui que eu acabei de lembrar, e por que eu disse isso, né? Qual Senhor? O meu Senhor é Jesus Cristo. Porque Paulo em 1 Coríntios 8, leia 1 Coríntios 8 inteiro, mas eu acho que é o versículo 5 e 6, né, que ele fala que haja alguns senhores que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra. Enfim, ele está dizendo que existe muitos deuses e muitos senhores, mas todavia, para quem crê em Cristo, há um só Deus, que é o Deus Pai de Jesus Cristo, para quem nós vivemos. Tá bom? Dá uma lida lá em 1 Coríntios, capítulo 8. Leia capítulo 8 inteiro. E ao nascer de novo, nunca mais você será mesmo, né? Você será a mesma pessoa. Vou ler João 10, capítulo 10, versículos 25 ao 28, que fala assim: Jesus respondeu: já tenho lhe dito e não creres, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Como já tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu vou ler também Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Está acabando, tá bom? Que fala assim: e nos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Aí, deuses e senhores. Paulo, ele fala lá em Coríntios. Segundo o príncipe das potestades do ar. Agora você consegue compreender porque Cristo repreendeu a tempestade, o vento lá? Olha lá, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes, está falando de antes, andávamos nos desejos da nossa carne, né? Olha aí, tá bem explicadinho esse versículo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha lá, quando você faz a sua vontade da carne,
e dos pensamentos, está falando aqui que você é filho da desobediência. E éramos, por natureza, ó lá, também fala que você é filho da ira, como os outros também. E o que eu ia falar? Lembrei. Sem o novo nascimento, o homem nem mesmo ele pode crer no Filho de Deus e ser justificado mediante a sua obra redentora. Né? Está aí a importância da regeneração, né? Renovação de mente, metanoia, né? Que é renovação de mente. O homem se torna morto para inclinação da carne. E quando tem essa renovação de mente, ele passa a viver no Espírito. Visto que o homem em pecado está em estado de morte, pois morreu para as coisas do Espírito e se inclinou para as concupiscências da carne. Eu lembrei do versículo lá de João 5, que fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E algo que me chamou a atenção, e eu já falei numa mensagem anterior, né? João, ele fala assim, ele não diz que se torna filho porque crê, mas ele tá falando aqui, ó, mas diz, aquele que crê é nascido, olha lá, é nascido de Deus, no seu Filho unigênito. Agora, se você o recebe, aí sim você se torna filho. Eu vou ler João 1, capítulo 1, versículos do 12 e 13 só. Que fala assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho, aos que crê no seu nome. Ó, quando você o recebe, você tem o poder de ser feito filho de Deus, porque crê no nome de Cristo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E era essa a mensagem de hoje, tá bom? Ficou um pouquinho comprido, eu vou tentar fazer as mensagens mais curtas. Era essa mensagem, tá bom? Deus abençoe. Uma ótima semana aí a todos.